palavras do comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro Bermudes. Senhor Presidente da República Federativa do Brasil, Jair Bolsonaro, ex-presidente da República Federativa do Brasil, Michel Temer, e embaixador do Líbano, Joseph Sayad, em nome dos quais cumprimento todas as autoridades e pessoas presentes a esta cerimônia, já nominadas pelo nosso cerimonial. Ao iniciar minhas palavras, faço, em nome do Ministério da Defesa e de toda a família aeronáutica brasileira, externando nossa profunda consternação advinda dos efeitos do ocorrido em 4 de agosto deste ano, no porto da capital libanesa, em Beirute. São fortes e arraigados os laços de amizade que unem o Brasil e o Líbano, nação que, com o trabalho de seus descendentes, conquistou definitivamente seu espaço nesta generosa terra, ofertando-nos expressiva e valiosa contribuição para a formação social, política e cultural em várias áreas de nossa sociedade. Por isso, nesse momento de pesar, vivido também pelos mais de 10 milhões de brasileiros de ascendência libanesa, o Ministério da Defesa e a Força Aérea Brasileira, cumprindo esforços de ajuda humanitária, leva ao Líbano medicamentos e insumos básicos de saúde, com foco nas necessidades médicas mais urgentes das famílias afetadas. Solicitado pelo nosso presidente Jair Bolsonaro e por sua escolha, liderada pelo ex-presidente Michel Temer, filho de libaneses, essa missão segue nas asas de nossas modernas aeronaves KC-390 Millennium e VC-2 Embraer 190, fabricadas no Brasil, que levarão além mar nossa solidariedade. Por fim, que os integrantes dessa comitiva levem ao povo libanês o sentimento maior de profundo respeito e as condolências às famílias das vítimas dessa tragédia. Muito obrigado. O ar tá alto. Você acompanha ao vivo pela TV Brasil a cerimônia que marca o embarque, os preparativos aí da missão brasileira de ajuda humanitária ao Líbano. O presidente Jair Bolsonaro participa dessa cerimônia na base aérea de São Paulo, em Guarulhos, onde daqui a pouco os voos vão partir para o Líbano. Essa missão humanitária vai levar 6 toneladas, além de insumos e medicamentos, diversas doações de alimentos que a sociedade libanesa recolheu. Vamos acompanhar um pouquinho aí da cerimônia. Primeiro de agradecimento. Agradecimento pelo seu posicionamento nesse momento tão difícil da nação libanesa, por esse trágico acidente em Beirute. Pela sua ajuda e seu apoio. Obrigado, libanesa. Agradecimento por indicar o presidente Michel Temer e representativo máximo da nossa coletividade para chefiar essa delegação. Será a segunda presença de um governo mundial no Líbano. Mostra a importância da relação do Brasil com esse país tão pequeno,
mas tão significativo para todos nós. Na conversa que o senhor teve com o nosso embaixador José Sayá, embaixador do Líbano no Brasil. Na sequência, o nosso chanceler Ernesto Araújo. Nessa conversa surgiu a ideia desta missão e dessa forma de fazer a colaboração, incluindo a coletividade. Imediatamente fomos acionados. Estamos trabalhando, estamos organizando a coletividade, as principais lideranças, para fazer a coleta das doações que são nesse cargueiro. Doações de alimentos, de medicamentos, de instrumentos hospitalares. Tem muita gente trabalhando, presidente, mas eu queria fazer uma menção especial ao nosso líder Mohamed Zohri, que foi incansável nesse trabalho, porque nós começamos na sexta-feira e hoje é segunda e a carga está aqui nesse avião. Portanto, é uma mensagem principalmente de agradecimento, mas de esperança. Certo que essa missão levará essa mensagem para o Líbano, de que o Brasil estará presente, como o senhor falou, no curto, médio e no longo prazo. Presidente Bolsonaro, em nome dos mais de 10 mil descendentes de 10 bilhões de descendentes de libaneses no Brasil, eu quero lembrar que dificilmente vamos encontrar algum lar no Brasil que não tenha alguma raiz, alguém que tenha alguma ligação ou descendência de libaneses. Muito obrigado. Lá vem o óbvio. O Batizão vai falar ainda o Paulo Esclavo. Agora é viu. Vai lá, vai ter. Depois é o... Palavras do presidente da Federação das Indústrias de São Paulo, Paulo Sá. O cerimonial me consultou, quem eu deixava falar. Tem um bateria para vocês quando em São Paulo é assim, não. Conseguiu, não? Ah, deu? Bom dia a todos. Presidente Jair Bolsonaro, que grande orgulho para nós. Aí temos aqui ao fundo, o nosso KC-390, VC2, produzidos pela indústria de São Paulo, pela indústria brasileira. Me sinto muito orgulhoso desse cenário aqui e poder estar tendo essa oportunidade de falar com esse fundo dos nossos produtos brasileiros, fabricados com mão de obra brasileira, tecnologia brasileira. Fico muito feliz. Queria, presidente Bolsonaro, presidente Michel Temer, autoridades presentes, meus amigos brasileiros, libaneses, brasileiros, amigos e irmãos. Queria dizer que a vida da gente reserva muitas surpresas, né? Quem diria que no ano 2020 nós iríamos viver uma pandemia e íamos estar navegando durante o ano no desconhecido, na saúde, na economia, no social. Quem diria que, de repente, uma bomba estoura no porto de Beirute, causando mortes, pessoas feridas, desabrigadas. É a vida. E isso tudo que nos entristece muito, ao mesmo tempo, nos faz mais humildes, mais humanos, mais unidos, mais solidários. Esse encontro demonstra isso. Aqui as lideranças que estão aqui, as lideranças aqui estão incorporadas no espírito desses mais de 10 milhões de libaneses, descendentes de libaneses que aqui vivem, e outros tantos milhões de brasileiros. A minha mulher, por exemplo, é descendente de português, brasileira,
O meu pai veio para cá com 16 anos, se emancipou e aqui fez a sua vida, casou com uma carioca, teve filhos, netos, bisnetos. A cidade do meu pai, que se chama Zarli, é uma cidade, tem uma avenida que cruza presidente Bolsonaro, a cidade toda chama Avenida Brasil. As relações entre o Brasil e o Líbano são relações especiais, são relações fraternas. Então, eu queria, presidente Bolsonaro, lhe agradecer demais. Eu tive a oportunidade essa semana de almoçar com o senhor em Brasília na quarta, estivemos juntos na sexta, aqui em São Vicente. Conversamos no final de semana e vi o carinho que o senhor teve para tratar esse assunto do Líbano. Carinho que o senhor teve e mostrou e respeito com esta comunidade tão importante que, sem dúvida, escreveu muitas linhas da história do Brasil, seja na indústria, no comércio, na medicina, na política, enfim. Então, muito obrigado ao senhor, presidente. E o senhor pode estar certo que essa comunidade, assim como o senhor demonstra nas suas atitudes, e o senhor demonstrou com a sua vinda hoje aqui em São Paulo, a sua vinda aqui é dizer, estamos juntos com o Líbano, estamos juntos com todos os descendentes libaneses, todos os brasileiros. E da mesma forma, presidente, o senhor pode contar que essa grande comunidade, produtiva comunidade libanesa no Brasil, está também ao seu lado, para fazer com que o senhor realize o seu sonho, que é o nosso, de uma nação próspera, séria, com segurança, educação, investimentos, emprego e tudo de muito bom. Todos nós queremos a mesma coisa. E também parabenizo o senhor, presidente, pela escolha do presidente Michel Temer, como foi dito aqui pelo Alfredo. Foi uma feliz escolha, escolheu o ex-presidente Michel Temer para chefiar essa missão. Parabéns por tudo, muito obrigado, presidente Jair Bolsonaro. Presidente Michel Temer, por destino, eu não conhecia o Líbano. A primeira vez que eu fui, o senhor era vice-presidente da República e foi quando o governo brasileiro entregou a fragata à Força de Paz lá no Líbano. Foi a primeira vez. E por destino, a convite do presidente Bolsonaro, vou lhe acompanhar nessa segunda minha ida para o Líbano. Então, é um prazer muito grande estarmos juntos, presidente Temer. O senhor conte comigo durante essa missão. Tudo aquilo que eu puder colaborar, estarei à sua disposição. E aos meus amigos, colegas, irmãos libaneses, brasileiros, libaneses e a todas as lideranças aqui citadas, nós vamos ter que providenciar muita coisa ainda. Esse esforço que já começou, que esse avião, esse KC, essa primeira remessa é simbólica e, sem dúvida nenhuma, atrás dela, muitas outras irão, seja por ar ou por mar, atender os nossos irmãos lá no Líbano. Fiquem todos com Deus. Viva o Líbano e viva o Brasil. Obrigado. Vossas Excelências, senhor Presidente da República, Jair Bolsonaro, senhor Presidente Temer, senhor Chanceler, senhor Comandante, senador Trad, demais autoridades. Antes de mais nada, gostaria de expressar, em nome do Líbano e o povo libanês, os mais sinceros agradecimentos ao senhor presidente Jair Bolsonaro por sua resposta imediata à tragédia que atingiu Beirute no último dia 4. Desde o primeiro momento, o senhor presidente ligou para mim para transmitir seu apoio e solidariedade pessoal, bem como a solidariedade do povo brasileiro com o povo do Líbano, liderando esta campanha de assistência humanitária. Desde o primeiro momento, me senti, como sempre, em casa, com a ajuda e o caloroso apoio que foi mostrado
através do senhor presidente e o senhor chanceler, o Líbano receberá amanhã, com muito carinho e apreço, a comitiva brasileira chefiada pelo ex-presidente Michel Temer, como representante do presidente Bolsonaro e do Brasil. E por isso agradecemos o apoio e o esforço do senhor presidente Temer. Me permita aproveitar a oportunidade para reiterar nossa gratidão e a todos que estão envolvidos nesse ato de solidariedade com o Líbano. Em especial, o senhor presidente Bolsonaro, um grande amigo do Líbano. E agradecemos também ao grande, carinhoso povo brasileiro, em geral, assim como a nossa comunidade de ascendência libanesa por todo o Brasil, pelo apoio e ajuda oferecida ao Líbano. Pessoalmente, eu confesso que não é uma surpresa para mim, devido aos laços familiares e históricos que juntam as nossas duas nações. E como o senhor presidente Bolsonaro falou no domingo passado, na Conferência dos Chefes de Estados, somos países irmãos, em lados opostos do mundo. Senhoras e senhores, podem ter certeza que, como o Líbano nunca esqueceu a generosidade deste grande país em acolher milhões e milhões de libaneses, o Líbano, mais uma vez, nunca vai esquecer a ajuda humanitária do Brasil, sempre com o Líbano. Obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos. Viva Brasil, viva Líbano. Palavras do presidente Michel Temer. Senhor presidente Jair Bolsonaro, senhor embaixador José Sayá, senhor ministro Ernesto Araújo, em nome dos senhores, eu peço licença para saudar a todas as autoridades, incluindo o brigadeiro Bergures. E eu quero dizer muito rapidamente, presidente Bolsonaro, que no sábado à tarde, quando o eminente secretário de Assuntos Estratégicos, almirante Flávio Rocha, me telefonou, transmitindo uma consulta que o senhor fazia sobre a possibilidade de eu chefiar uma missão humanitária ao Líbano, eu logo disse a ele que estava agradavelmente surpreendido, mas extremamente emocionado com o convite que desde logo, naturalmente, aceitei. E eu farei, presidente Bolsonaro, penso até, com a devida licença de toda a comunidade libanesa, que eu falo em nome da comunidade libanesa no Brasil, como fez o embaixador, como fez o Alfredo Kotait e os que aqui se manifestaram. Mas eu quero, com muita emoção, dizer que eu estou agradecendo em nome dos meus pais. Meus pais, presidente Bolsonaro, já faleceram há muito tempo. Mas certa e seguramente, falo no plano espiritual, ele está acompanhando esta solenidade e está aplaudindo o que Vossa Excelência e o governo brasileiro estão fazendo pelo Líbano, que não se trata apenas de uma relação meramente institucional que Vossa Excelência produz, mas é o que eu pude perceber, uma relação quase pessoal, em que Vossa Excelência homenageia a comunidade libanesa no Brasil e se preocupa humanitariamente com os destinos
relativo a esta tragédia ocorrida em Beirute. Então, tal como os demais fizeram, eu quero fazer este agradecimento e revelar, senhor presidente Bolsonaro, a grande receptividade que o Brasil tem em relação aos estrangeiros. Permita-me que eu dê o meu exemplo. Eu sou primeiríssima geração de libaneses no Brasil. Meus pais casaram-se no Líbano, tiveram os 3 primeiros filhos lá, e aqui tiveram mais 5, eu sou o último deles. E veja, Vossa Excelência, a carreira que eu pude fazer no nosso país, o que revela a grandeza do Brasil e do seu povo, que é capaz de acolher os estrangeiros com este carinho que permitiram a este modesto orador que chegasse onde nós pudermos chegar. Mas eu quero dar mais uma palavra, senhor presidente Bolsonaro, a respeito do ato, digamos assim, extremamente civilizado que Vossa Excelência pratica. Sabe, Vossa Excelência, que nos Estados Unidos não é incomum que o presidente da República designe ex-presidentes para estas missões humanitárias e até diplomáticas. Então, Vossa Excelência, com este gesto, também dá um exemplo para o Brasil. Acho que é a primeira vez que isso acontece, não só um exemplo para o Brasil, mas para todas as nações do mundo. Eu sigo para lá com esta comissão integrada por eminentíssimas figuras, o Paulo Scaff, o Pastore, o Nelsinho Tradi, pessoas que me acompanham, o almirante Flávio Rocha e outros tantos, senhor presidente, na convicção de que lá nós seremos muito bem recebidos e todos lá desejosos de que o Brasil possa exercitar não apenas esta função humanitária, mas tendo em vista os vínculos tradicionais entre ambos os países, que também possa ajudar a solucionar os embates políticos, com autorização, naturalmente, das autoridades libanesas, mas que possamos dar a nossa colaboração para a pacificação interna daquele país. Portanto, o que resume a minha fala, presidente Bolsonaro, é a palavra muitíssimo obrigado. Neste momento, convidamos o presidente da República, Jair Bolsonaro, a fazer uso da palavra. Senhor presidente Michel Temer, estou muito honrado em ter aceito o nosso convite para representar o nosso país, o Brasil, nessa missão humanitária. Prezado Scaff, quis o destino que Vossa Senhoria estivesse comigo quando tomamos essa decisão. Quando o almirante Rocha se dirigiu para telefonar ao presidente Temer, eu já tinha certeza, pelo seu passado, que eu muito bem acompanhei enquanto parlamentar, ele aceitaria de pronto essa missão. Depois de uma certa idade, Michel Temer, nós guardamos na lembrança os nossos pais. Amanhã completa-se 25 anos que o meu se foi. Eu até hoje tenho em minha memória, como o senhor o tem nesse momento também. E esse ato simbólico, mas que vem do fundo do coração de todo o povo brasileiro, nos honra. O mundo atravessa uma pandemia. Todos nós sofremos com isso. Quis o destino, lamentavelmente,
que nossos irmãos do Líbano fossem acometidos também por esse desastre. E o que nós podemos oferecer, em grande parte, vindo da comunidade libanesa, é do coração. Prezados tripulantes, meus irmãos de farda, da Força Aérea, me honra vê-los também nessa missão. Vocês conduzirão não só material de saúde, como parte de alimentação que estamos enviando para o Líbano, deixo bem claro, em grande parte da própria comunidade. Os senhores são também os fiéis dessa missão. Meu muito obrigado a todos vocês. Prezado SCAF, você também é o imediato dessa missão. Não poderia ter ninguém melhor do que você para assessorar o nosso querido Michel Temer. Prezado comandante da Aeronáutica, meu contemporâneo de academia, do Exército e da Aeronáutica, parabéns a Vossa Excelência por ter, num curto espaço de tempo, preparado toda essa equipe para que a missão fosse cumprida no curto espaço de tempo possível. Sou muito grato a Vossa Senhoria. Demais autoridades presentes, obrigado. Esta data marca ainda mais a nossa aproximação com o Líbano. Os nossos países não abrem mão de democracia e liberdade. É o que nós queremos para o mundo todo. E pode ter certeza, os 12 milhões de descendentes libaneses que estão no Brasil contribuem e muito com a nossa pátria, trabalhando, se integrando, colaborando nas mais diversas áreas, para que o Brasil realmente atinja o local de destaque que ele merece no cenário mundial. A todos os presentes, meu muito obrigado. E pode ter certeza, onde um ser humano precisar de ajuda do Brasil, nós faremos para atendê-lo no que for possível. Muito obrigado a todos, boa viagem a todos e um bom regresso. Neste momento, convidamos o presidente Michel Temer a ocupar local de destaque como chefe da missão que partirá para o Líbano em instantes. Convidamos o presidente Bolsonaro, acompanhado pelo comandante da Aeronáutica, a proceder à entrega das bandeiras do Brasil e do Líbano ao presidente Michel Temer, em um gesto que simboliza o efetivo comprometimento entre nossas nações. Solicitamos às demais autoridades e convidados presentes que permaneçam em seus lugares.